falando em forma geométrica, a gente tem, já dando uma expandida, o chamado aí Color Gamut, tá? Que eu posso me utilizar daquele princípio ali que eu estava fazendo, utilizando o centro do círculo para rotacionar, mas eu posso também expandir ele e colocar ele com uma distorção em outros lugares do meu círculo. Então eu posso aqui, ó, começar a mexer na estrutura do formato desse triângulo e ficar navegando em outras partes, como esse exemplo aqui. Então esse exemplo, o que ele tem? Vou dar um Enter aqui. Ele tem um valor tonal, um estudo de valor tonal de uma referência, e aí ele vai lá, escolhe, o artista escolheu, colocou um triângulo, atribuiu lá as 3 primárias subjetivas e variou para claro. Claro, ele poderia variar para escuro também. E ele cria a cena dele. Então o que a gente tem? Vamos dar uma analisada aqui. Eu tenho as luzes aqui do céu, das nuvens, estão aqui nos tons mais amarelos, né? A luz ali do céu está mais ou menos nessa área aqui. Os verdes, não vejo muito verde claro, então ele acaba levando os verdes para as áreas de sombra. Meio tom, ó, laranja, tom avermelhado nos meios tons onde tem luz. E quando vai para a sombra, ele está trabalhando um pouco das 3 aqui. Depois outro formato que eu poderia vir aqui também de novo, distorcer, eu poderia fazer o que eu quisesse aqui com essa forma, que seria esse Color Gamut. O Color Gamut aí seria o que a gente fez na outra aula da paleta reduzida, né? A gente pode levar isso para a paleta reduzida, porque eu estou realmente selecionando uma área de atuação, né? E com isso eu automaticamente reduzo minha paleta. Se eu fosse fazer algo com o que eu acabei de selecionar aqui, eu teria isso aqui como cores principais, ó. Então esse cara aqui virou um tom mais acinzentado, esses ainda estão no seu pico de saturação, e aí eu teria as misturas, lembrando que eu poderia também colocar preto e branco na mistura desses caras aqui. E aí eu expando a minha paleta de cor. Aqui a outra versão, ó, com cores mais frias, né? Então agora o céu já não está quente como lá, ele tem um violeta, um roxinho aí, tá? E a última paleta, ó, o que ele fez? Ele pegou um tom amarelado, um tom avermelhado e ele jogou a ponta aqui, ó, para o centro do círculo, que é o cinza. Então isso aqui é uma forma que a gente pode expandir a forma como a gente atua com o círculo cromático, né? Então agora a gente tem os modos clássicos, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, a gente vê isso na escola, né, geralmente. Então a gente tem esses modos clássicos que a gente pode trazer essas paletas, e agora a gente tem essa coisa do formato geométrico e podendo escolher áreas da nossa paleta, do nosso círculo, para formar a nossa paleta.